Meus irmãos, minhas irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, a paz do Senhor Jesus. Quem vos saúda, pastor Vanderlei Coutinho. Não importa a hora, né, o momento em que você esteja recebendo este conteúdo, Deus tem bênçãos para as nossas vidas e, por certo, nos entregará aqui. Olha, não importa o que você esteja vivendo, irmão, irmã, seja na sua vida, vida de alguém da família, amigos, vizinhos, eu não sei. Olha, nós vamos orar em instantes, nós vamos conversar com Deus. Tenta imaginar a, a, a criatura conversando com o Criador. E o Criador, ele ouve as orações. A Bíblia diz que ele ouve o nosso clamor. Não foi assim que disse Jeremias? O Senhor falando através de Jeremias. Ele disse o quê para Jeremias? Clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ele diz mais: se este meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Ou seja, é um Deus que é soberano, mas que não fulmina. Ele é misericordioso e nos dá a oportunidade de falarmos com Ele. Então hoje eu quero convidar você para conversar com Deus, levar para Ele o teu problema, a tua dificuldade. Você vai levar para o nosso Deus. E creia, tem jeito, há uma saída. E olha, se Ele não mudar a tua história, Ele vai mudar você nela. Ele vai mudar a sua forma de enxergar esta situação. Amém? Mas você não sai dessa transmissão sem resposta dos céus para a tua vida. Eu creio. Há um Deus no comando desta programação. Amém? Já fez seu pedido de oração? Ainda não? Faça-o no chat e também na descrição deste vídeo, tá bom? Eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma passagem bem conhecida da Bíblia Sagrada. Está em 1 Reis, o capítulo é o de número 17 e o versículo é o 8 e 9. 1 Reis, capítulo 17, verso 8 e 9, tá bom? Diz assim a palavra: Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e habita ali. Ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. Irmãos, primeira lição que eu aprendo aqui, se você observar, vamos lá, para você entender o contexto. Era um tempo de crise, correto? No capítulo 17, o profeta Elias vai profetizar que não vai chover, inclusive nem orvalho vai descer dos céus. Depois que ele diz esta palavra para Acabe, ele vai e se esconde ali junto ao Jordão, junto ao ribeiro de Querite. E ali Deus o sustenta, usando corvos que lhes trazia pão e carne, sempre pela manhã e também à tarde. Trazia pão e carne para o profeta. Ele ficou ali bastante tempo, até o dia em que o Senhor fez secar ali o ribeiro de Querite. Aí o Senhor mandou ele se levantar, os corvos já não traziam mais alimento,
o Senhor se levanta, Elias, e vai a Sarepta que pertence a Sidom e habita ali, porque eu já dei ordem a uma viúva que te sustente ali naquele lugar. Isso aqui é mais um exemplo do cuidado de Deus para com aqueles que confiam. Por quê? Olha só o cuidado de Deus. Primeiro, Deus não deixa de falar no tempo da crise. Deus fala em tempos de crise. Você entende isso? Deus fala em tempos de crise. Deus ainda fala com o teu povo, mesmo em tempos de seca, mesmo em tempos de escassez e dificuldades, Deus ele continua falando. Deus continua falando, pastor, eu estou vivendo uma batalha na minha vida, mas não tenho escutado não, hein? Certamente você está tão focado nas dificuldades que você não tem observado Deus falando, porque sempre Deus falou no tempo de crise. Em tempos de escassez, Deus sempre falou com o seu povo, por quê? Porque Ele não abandona os seus servos. Eu já citei para muitos irmãos e irmãs que as maiores experiências que eu tive com Deus foram na escassez e não na bonança. Foi na prova e não na vitória. As vezes que eu mais ouvi a voz de Deus falando comigo foi no tempo da dificuldade. Ei, você está vivendo uma dificuldade? Esse tempo pode ser propício para você viver uma experiência com Deus, irmão, irmã. Sabe por quê? Porque Deus ainda fala no tempo de crise. Deus fala porque Ele não abandona os seus servos. Às vezes, o silêncio dele não significa a ausência dele, porque Deus sempre tem uma direção para o teu povo no momento certo. Então, mantenha-se sensível à voz de Deus, mesmo quando tudo parece seco. Mesmo quando tudo parece seco. Ei, mantenha-se sensível à voz do nosso Deus, porque Ele ainda fala. Eu falei ontem com os irmãos, com as irmãs, eu trouxe uma mensagem em João, né, no capítulo 10, versículo 4 e 5, onde fala de ouvir a voz do bom pastor, porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E eu falei que para você conhecer a voz do pastor, ter discernimento, primeiro tem que ter intimidade, porque a intimidade leva você a sensibilidade para ouvir e entender o Senhor falando com você. Então Deus, Ele fala em tempos de crise. Amém? Dá para você escrever aí? Deus ainda fala em tempos de crise. Amém? Deus ainda fala em tempos de crise. Deus ainda fala em tempos de crise. Escreve isso aí, porque isso aí é para você que está enfrentando uma crise, seja ela no âmbito financeiro, no âmbito da saúde, familiar, no casamento. Eu não sei qual é a crise, mas Deus ainda fala com você e Ele usa a minha boca para falar com você. Mantenha-se sensível à voz de Deus, mesmo quando tudo parecer ao seu redor seco. Outra questão aqui que eu vejo, eu falo muito sobre isso, inclusive na igreja, é obediência libera o suprimento. Obediência libera suprimento. Porque no versículo 9 ele disse:
o Senhor disse: levanta-te e vai a Sarepta. Ou seja, Deus está dando aqui instruções específicas e Elias, ele precisou sair do lugar onde estava para ir ao lugar onde o sustento viria. Não é que tinha sustento ali, viria o sustento se ele fosse ao lugar. Ou seja, a provisão de Deus muitas vezes está ligada à obediência que ele manda. Você está entendendo isso aqui? A provisão está ligada à obediência ao que ele manda. Às vezes, para recebermos o que Deus tem, precisamos mudar de posição, hein? Precisamos mudar de atitude ou até mesmo de local para vivermos as promessas de Deus. Então, obediência libera o suprimento. Amém? É o sustento de Deus. A obediência libera. Eu profetizo que a sua obediência, a voz, as instruções de Deus para a sua vida, está liberando sobre a tua vida agora suprimento, está liberando milagres, está liberando resposta, está liberando vitória total, a sua obediência. Você crê nisso? Vai tomando posse, porque a obediência libera o suprimento. Outra questão que eu observo dentro desse texto, ordenei a uma viúva daquele lugar que te sustente. Ou seja, Deus usa uma viúva para sustentar o profeta. Agora, não era uma viúva malada, não, era uma viúva sem nada. Não era uma viúva malada, era uma viúva sem nada. Porque ela só tinha, comparado à alimentação, ela só tinha um pouquinho de farinha e de azeite. Olha só, Deus vai ordenar alguém que não tinha nada. Eu conversava com alguém essa semana que eu não lembro qual foi, não sei se foi eu não sei se foi o pastor Floriano, eu não sei se foi o Igor, mas eu acho que foi o Igor, né, Diácono Igor, que nós nos falávamos e eu falei que justamente Deus ele pede, geralmente para mim fazer alguma coisa quando o negócio está feio. Deus sempre me pede alguma coisa para mim fazer quando eu olho a coisa está feia. Aí Deus fala assim, faça. Aí eu falo, meu Deus do céu, que negócio é esse? Então, observa. Deus, presta atenção na situação dessa viúva. Presta atenção na situação dessa viúva. Porque Deus envia Elias justamente para esta mulher que tinha só um pouquinho de azeite da botija e um pouquinho de farinha. Ela falou assim, se eu não vou semear na vida desse profeta, não vou comer para a gente ver o meu filho morrer e acabou. Mas ela não come, ela primeiro prepara para o profeta. Deus, em vez de enviar o profeta Elias para o rei, a um rei ou a um homem rico, Deus o envia a uma viúva pobre. Isso, a uma viúva pobre em um país pagão, Sidom, porque Sidom era um país pagão. E justamente ali, isto mostra, sabe o quê? Que Deus usa quem Ele quiser. Deus usa quem Ele quiser, como quiser,
E nós vamos observar até os improváveis para cumprir os seus planos. Então Deus vai usar quem quiser, como quiser, até mesmo os improváveis para cumprir os seus planos. Nunca subestime quem Deus pode usar na sua vida. Deus pode usar alguém na tua vida que você, olhando assim, não dá nada. Deus pode usar aquela pessoa. Deus pode usar. E não se ache pequeno demais para ser usado por Deus. Não se ache, porque se Ele escolher você para usar, é você. Então, tenta imaginar agora, Elias chega lá, naquele território, e a mulher, ela está juntando gravetos para preparar a última refeição para ela e o filho. Aí Elias chega, pede água, isso na verdade para abrir o diálogo com aquela mulher, e quando a mulher vai para pegar água, ele fala assim, traz um bolo para mim. Aí a mulher parou e falou assim, olha, a tua serva não tem nada, ela tem só um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, e eu estou catando aqui alguns gravetos para preparar a última refeição para mim e meu filho comer e morrermos. Olha só. Só que Elias pediu um bolo pequeno e a mulher foi lá e fez. E trouxe a Elias. No tempo de crise, tem alguém. Elias deu ouvido à voz de Deus e foi a Sarepta. A viúva de Sarepta deu ouvido à voz do profeta de Deus naquele momento e ela fez. Então escute, e ela vai viver coisa surreal na vida dela. Você vai ver que ela vai viver o extraordinário. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer. Ele usa para cumprir os seus propósitos. Quantas pessoas Ele tem usado? Não é? Quantas pessoas? Não subestime o poder de Deus. Não subestime. Todos os dias eu converso com alguém e sempre eu ouço testemunho da parte destas pessoas. Não subestime o poder de Deus. Outra questão que eu observo aqui. A provisão pode estar fora da zona de conforto. Ou seja, Sarepta era um território estrangeiro, fora de Israel. E lar de uma mulher viúva. Elias foi chamado a confiar em Deus em um terreno desconhecido. Aliás, eu disse isso a alguém ontem, que às vezes Deus nos envia, nos planta em lugares que nós não gostaríamos de estar. Então, às vezes, Ele nos tira do familiar para nos ensinar a depender totalmente dele. Eu conversava com alguém isso ontem. Falei, olha, Deus pode estar te ensinando a depender dele. É isso que Deus faz. Então, não há limite para a ação do nosso Deus. E eu peço para você, se não há limite para a ação de Deus, então não limite a ação de Deus ao seu contexto que você está vivendo. Ele pode te sustentar em lugares que você nunca imaginou. Ele pode sustentar você, Ele pode cuidar de você. Amém? Amém? Ele pode fazer isso. Ele pode. Olha, eu tenho falado disso essa semana. Quando eu vim para cá, eu dei ouvido à voz de Deus e vim para Colatina, de São Paulo para Colatina. Nós viemos para cá e na ocasião que viemos debaixo da orientação de Deus. Só que lá em São Paulo eu já tinha ouvido
falou assim, olha, você pode vir, mas não vai ter salário. Eu estava entregando o meu salário na, na outra igreja, mas também em obediência à voz de Deus. Eu estava entregando, eu fiz minha carta de renúncia e estava entregando. Até pouco tempo eu estava olhando aqui minha carta de renúncia que eu fiz. Não fiz questão de postá-la, nada, só guardei. E a minha carta de renúncia que eu fiz e entreguei meu salário, muitas pessoas não entenderam, mas eu fiz tudo isso debaixo de uma direção de Deus. Porém, eu vim para cá sem salário. Aí, para você ter uma esposa e 2 crianças pequenas, é preciso fé para você fazer uma coisa dessa. Fazer uma loucura dessa. Você está estabilizado, vamos colocar assim, e você fazer uma coisa dessa. E eu vim para cá. E os primeiros meses foram bem difíceis. Na verdade, o primeiro ano, né? Os primeiros anos foram bem difíceis, né? Inclusive, teve uma experiência uma vez, talvez eu nunca contei isso aqui para vocês, mas nós tivemos uma experiência muito ruim, acho que por 2 vezes, né? Tenta imaginar, você vai lá, você faz sua compra com o cartão de crédito, aí você vai lá, paga seu cartão de crédito, né? O limite, então você vai lá, paga o cartão de crédito e você já, depois, passa alguns dias, você vai lá comprar, né? A minha esposa fez isso, foi comprar e comprou, tudo normal, o cartão de crédito, você olhava assim, tá tudo normal o cartão de crédito. E passar compra para casa, a gente fala assim, ó, pode fazer uma compra boa e tal, aquelas crianças, pode fazer. E a minha esposa ir lá e passar a compra todinha. E quando ela passou o cartão, não deu certo, não liberaram. E tentar daqui, tentar dali, uma humilhação, né? E eu chorei um dia com a minha esposa. Falei, puxa, amor, não sei o que aconteceu. E você ligava lá na operadora e, não, mas está liberado aí já e tal. Não tá, não passou. E prova, sabe? Prova, prova. E nós não falávamos com ninguém, só com Deus. E um dia que aconteceu isso, foi muito triste. Minha esposa chegou em casa e eu estava com as crianças, ela chegou chorando e eu fui para o quarto e fui orar. E comecei a chorar aos pés do Senhor, falando de tudo isso. Eu falei, Senhor, eu nunca passei assim, essa vergonha. Eu já passei por situações, mas não assim, de faltar alguma coisa, assim, de quase faltar as coisas. Eu tinha passado em 2003, mas eu falei isso e eu chorar, dobrar o joelho e chorar. Eu estava lembrando isso, eu estou contando para vocês isso aqui porque é necessário, porque eu falava essa semana sobre tudo isso e eu falei isso com um casal ontem. E naquele dia que aconteceu isso, que eu dobrei o joelho e comecei a falar com Deus chorando, a minha esposa também. E de repente chega um carro lá, você escuta a voz assim, aqui que mora o pastor Vanderlei, alguém grita, aqui que mora o pastor Vanderlei. Pode ir, eles estão em casa, pode ir. E a pessoa bater na porta, e quando a pessoa bater na porta, era tipo não sei se era um saveiro, não, uma saveiro dessa nova, com caixas de compra na traseira da Saveiro. E eu perguntar, mas quem enviou isso aqui? A pessoa que enviou pediu para não se identificar. E isso aí que é dependência de Deus.
Deus ia lhe enviar na nossa porta. Foram experiências, foram uma delas que nós passamos. Então, Deus ele trabalha assim. Eu confesso a vocês que até hoje eu não sei quem é que enviou compras na minha casa 2 vezes aqui em Colatina. Naquela época, naquele tempo, que eu nem falava para ninguém, era só eu e Deus, e chegar a compra na minha casa. Sabe? No início da igreja, quando nós viemos para poder trabalhar por tempo integral, porque muitos olham, mas é por tempo integral. E o pastor não é só aquele horário que ele está no culto pregando, não. Eu já saí daqui para ir no hospital de madrugada. Eu já saí 3 horas da manhã, 2 horas da manhã, 1 e pouca da manhã, com gente batendo na porta para expulsar demônios. Eu já saí de casa para poder conversar com alguém que estava pronto a se jogar de cima de uma laje. Sabe? E eu já saí altas horas da noite para ir lá orar. As pessoas ainda falam dos pastores, né? Alguém faz isso? Socorrer alguém? Está à disposição para orar? Não está, né? Ainda fala da gente ainda, mas tá bom. Ir no hospital orar de madrugada. Aconteceu o acidente e os familiares estão esperando chegar no hospital e a gente chega lá para orar de madrugada. Pastor não tem horário, né? É direto. Então, enfim. Mas Deus, ele sustenta a gente. Deus, ele cuida. Deus, ele trabalha. Eu tenho experiência nisso e que ele usa pessoas improváveis e até pessoas que você nem conhece. Ele usa para abençoar a sua vida. Essa palavra está servindo para alguém aqui. Eu não sei qual é a crise, no meio da crise que você está. Se é familiar, se é profissional, se é na vida sentimental, eu não sei. O Senhor, ele já deu ordem para que você seja sustentado. Antes de Elias chegar, Deus já havia preparado o coração da viúva. Deus sempre ele vai à frente. Ele sempre vai à frente dos seus servos. Ele cuida dos detalhes antes mesmo de chegarmos à situação. Então, confie. Deus está trabalhando, irmão, irmã, nos bastidores para que tudo coopere para o bem. Amém? Eu quero orar. Senhor, mais uma vez eu me coloco diante de Ti em uma oportunidade maravilhosa. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor fala em tempos difíceis. Eu sei que o Senhor fala. Em primeiro lugar, Senhor, eu venho lhe pedir que perdoe os meus pecados cometidos por pensamentos, por palavras, até mesmo por obras. Perdoa-nos segundo as multidões das tuas misericórdias. Nos perdoe, meu Pai. Nos perdoe. Nos purifica de todo o pecado cometidos por pensamento, por palavras e obras, omissões. Perdoa as nossas vidas, Senhor. Mais uma vez, Senhor, eu me coloco diante de Ti. Mais uma vez eu me coloco
diante do Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida dos teus filhos, das tuas filhas, um Deus que não abandona os seus filhos, o Deus que sustenta no tempo da crise, no tempo das dificuldades, o Deus que sustenta os teus filhos, o teu povo, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que cuida do teu povo, o Deus que zela, o Deus que zela, o Deus que está aqui, o Deus que manifesta seu poder na vida do seu povo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Muitos não Muitos quando olham pra gente hoje não tem ideia do que passamos para chegar até aqui. E eu louvo a Ti, Senhor. Por estas experiências que eu já passei na minha vida, para estar aqui com o Teu povo, para estar pastoreando uma igreja, não para ter títulos, rótulos, não, títulos, posição, nada disso, mas para cuidar de vidas, cuidar de pessoas. E o Senhor me levantou para cuidar de pessoas, de gente. O Senhor me levantou e o Senhor tem sustentado a minha casa, a minha esposa, os nossos filhos. Ela que abriu mão de tantas coisas para, ó Deus, me apoiar no meu ministério, depois para cuidar dos nossos filhos, educá-los. Minha esposa é uma guerreira, Senhor. Eu louvo a Ti pela vida dela. Obrigado, meu Pai, por minha família. E obrigado pelos que eu pastoreio na igreja onde eu sou pastor. E os Teus filhos que pertencem a este canal e que estão aqui diariamente e que rogam as minhas orações, os meus jejuns. Essas pessoas têm vindo até aqui, Senhor.
E quantas precisam de um milagre? Quantas precisam de uma cura? E eu sei que o Senhor ainda cura a paralisia. O Senhor cura a paralisia infantil. O Senhor cura a cegueira. O Senhor cura a mudez, a surdez. O Senhor cura. O Senhor liberta do AVC. O Senhor liberta de todo esquecimento. O Senhor ainda faz. O Senhor levanta aqueles que estão caídos. O Senhor fortalece os abatidos. O Senhor ainda dá força ao teu povo. Restaura o teu povo. Restaura a tua igreja. Traz à existência aquilo que parece não existir. Traz à existência aquilo que parece não existir. Transformação, mudança. Esta pessoa que está internada dentro de um hospital, que ela receba alta. Essa pessoa doente em casa. Meu Deus, eu oro pelos internautas, todos meus irmãos que estão aqui e que ainda vão passar por aqui. Abençoa, Senhor. Visita aquelas pessoas que estão enfrentando momentos difíceis, alguns vivendo escassez financeira, outros estão lutando com doenças, ansiedade, solidão. Há aqueles que estão buscando resposta de emprego, reconciliação familiar ou sentido para a vida, Senhor. Ah, meu Deus, como o Senhor preparou uma viúva em Sarepta para sustentar teu servo Elias. Nós cremos que tu já estás preparando pessoas, lugares e recursos para suprir cada uma destas necessidades de forma sobrenatural, de forma inesperada, como o Senhor já fez na minha vida, como eu citei aqui o exemplo, meu Pai. Ajuda a obedecer a tua voz, mesmo quando não entendemos o caminho. Sair da nossa zona de conforto, se for necessário para estarmos no centro da tua vontade. Eu saí de uma zona de conforto para vir no início, para o centro da tua vontade, onde o Senhor me queria. Meu Pai, confiar que a tua provisão virá, mesmo que de formas improváveis, mas virá. Ajude-nos a crer que nada escapa do teu controle. Tu vais adiante de nós. Abençoa cada pessoa que acompanha esta oração, que elas ouçam a tua voz claramente, que experimente a tua provisão no tempo certo, que sejam fortalecidas pela fé e cheias de esperança, e que, como Elias, possam testemunhar que tu és o Deus que cuida, supre e guia. Declaramos, assim como Elias foi sustentado, também seremos. Assim como a viúva foi instrumento de milagres, também seremos usados por ti. E assim como o Senhor estava no controle de tudo, o Senhor também estará hoje. O Senhor tem também abençoado as nossas vidas, inclusive o Senhor tem usado pessoas para abençoar a minha vida em momentos difíceis, que eu não falo para ninguém aqui, somente para ti. E o Senhor tem trabalhado, ó Deus, tem nos surpreendido. Pai, eu abençoo esta família,
este lar, esta casa. Eu abençoo de uma maneira especial. Eu libero uma palavra de milagres sobre a vida deste homem e desta mulher. Traga o sustento necessário. Traga a alegria que esta pessoa perdeu. Traga paz. Eu abençoo, Senhor, a todos neste momento. Inclusive, eu abençoo a sexta-feira da libertação. Usa pastor Floriano, presbítero Raquel, logo mais à noite, e toda a equipe da nossa igreja na campanha, Senhor, trazendo ao altar as afrontas do inimigo. Usa teus filhos, Pai, e abençoa também amanhã, Deus, a festividade das crianças. Amanhã, 4 da tarde, a festividade infantil. Abençoa as nossas crianças, as tias que estão na direção. Abençoa de uma forma especial. Deus, manifesta a tua glória na vida, usando todos os filhos e filhas. Abençoa os pais que vão levar seus filhos. Abençoa as crianças, todos que estarão presentes em nossa igreja. Abençoa a nossa vida, a nossa casa, a nossa família. Abençoa, Senhor, poderosamente também hoje à noite a escola bíblica ali em João Neiva. Usa poderosamente Diácono Eliezer, que vai estar trazendo o estudo da sua palavra. Usa nas tuas mãos, meu Pai. Faz maravilhas. Eu creio no poder da oração. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus. Quem não acompanhou a palavra, volte lá. Como Deus falou conosco hoje, por meio da palavra, e Ele trouxe conforto para o coração de tantas pessoas que estão vivendo tempos de crise. Amém? Guarde esta palavra no teu coração. Amém? Confia. Há um Deus agindo na vida do teu povo. Ele agiu muito aqui, na vida de inúmeras pessoas. Tem saída, tem solução para o teu problema. Tem resposta dos céus para a tua vida, para a tua casa nesse dia. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Eu pergunto, tem alguém que você quer aceitar Jesus? Voltar para Jesus, se reconciliar, fazer um concerto com Deus? Tem alguém entre nós? Se tiver, você vai dizer, eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para Jesus, eu quero renovar a minha aliança com Deus. Você quer? Então diga, eu quero aceitar, quero voltar, quero renovar. Você quer? Então ore, Senhor Jesus, neste momento eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma. Jesus, eu retorno para os teus caminhos de onde eu nunca deveria ter saído. Senhor Jesus, eu faço um concerto renovando a minha aliança contigo. Eu prometo ser fiel. Você que aceitou, voltou, renovou a aliança, ore, Jesus, perdoe os meus pecados, escreva meu nome no céu, no livro da vida e sela com teu sangue para o grande dia da vida eterna. Amém, amém, Senhor Jesus. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Deus abençoe em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica mais perto da Bíblia. Procure a liderança, diga que você aceitou Jesus. Amém? Irmãos, volta ao início da palavra, porque o Senhor me usou para falar com muitas pessoas, inclusive você. Você que está vivendo uma crise, não saia daqui sem ouvir. Volta no início. Amém? Volta no início. Amém? Tem saída para você, sim. Tem saída. Tem saída para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Gente, hoje temos culto de libertação. Está aí nossa igreja aqui em Colatina. Já orei aqui. Hoje aqui em Colatina. Trazendo ao altar as afrontas do inimigo e recebendo a vitória de Deus, a vitória de Jesus. Logo mais, pastor Floriano, presbítero Raquel e toda a nossa equipe de nossa igreja, tá bom? E em João Neiva hoje vai estar trazendo o estudo bíblico o nosso querido diácono Eliezer, tá?
vai estar aí em João Neiva logo mais à noite com vocês, tá bom? Em nome de Jesus. E olha, lembramos a João Neiva que domingo é a oração das 6 da manhã até 11 horas, depois a celebração da ceia, tá, povo de João Neiva? Ó, não falta, hein? É domingo agora, oração, ok? Isso. E sábado aqui em Colatina, amanhã, leva as criançadas, gente, 4 da tarde. Leva a criançada, 4 da tarde, vai ser uma bênção. Vai ser uma tarde de manifestação do poder de Deus, hein? Isso. As irmãs estão com todo vapor na preparação aí, tá bom? Te vejo lá, hein? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Fizeram voto com Deus na hora da oração e o Senhor ouviu, respondeu e a bênção vai ser grande na vida de 9 mulheres e 2 homens. As mulheres sempre têm mais fé do que o homem, né? É sempre assim. Isso. Receba a bênção de Deus em nome de Jesus. Vai ficar tudo resolvido, tá? Um mal entendido na vida de alguém vai ficar tudo resolvido. Descanse. Amém? Eu vi a cadeia e as portas da cadeia eram abertas. Eu vi alguém saindo. Está falando ao meu coração que ele está agindo na vida desta pessoa de uma forma maravilhosa. Amém? Toma posse aí, tá? Em nome de Jesus. É para alguém da família, tá? Vai ser aberta as portas. Esta pessoa vai sair de lá. Toma posse da bênção. Gente, eu fico por aqui. Que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos que amam e aguarda a tão esperada vinda de Jesus. Desde agora para sempre. Amém, amém, amém. Eu volto às 22 horas aqui no canal.